O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo cidadão real, neste próximo mês, que se inicia amanhã, também conhecido como 1º de outubro, teremos algumas comemorações e celebrações muitíssimo importantes. A saber, por exemplo, o Dia da Criança, ou também o dia consagrado a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, como também o dia do aniversário da minha irmã Rosiane e da minha falecida mãe Célia, mas também, sobretudo, e de igual forma e intensidade, o dia do professor, que, especialmente para mim, representa uma profissão absolutamente essencial na base de formação de todas as outras. Ser professor é mais do que ter uma profissão, é ser incumbido e designado de uma missão, mas que precisa ter esse reconhecimento. Nesse sentido, nós estaremos dedicando todas as edições do mês de outubro para tratar de aspectos relacionados ao cenário da educação sob as suas mais variadas vertentes. Teremos a oportunidade de conversar com escritores, com professores, com administração pública, como também com um talentosíssimo aluno de uma determinada escola que tem obtido notoriedade nacional e internacional no que se refere à sua brilhante participação nas Olimpíadas e competições de matemática, o que nos envaidece sobretudo. Será um mês absolutamente sensacional e que, para mim, muito me satisfaz, até porque entendo a importância da formação educacional, sem a qual, certamente, eu não estaria neste momento, nesta condição privilegiada de apresentador, de comunicador, obviamente tendo tido a minha formação profissional na área da engenharia. Todos nós iniciamos as nossas carreiras pelos professores. E de forma a prestar uma homenagem simbólica, mas como também debater, analisar, ponderar e tentar entender o atual cenário educacional, estaremos conversando nesta edição com meu eterno mestre, professor, escritor e conferencista, que quando aqui comparece, e sempre comparece quando convidado, nos oferece uma verdadeira aula sobre o tema. Mais do que um talk show, que é um termo ótimo para essas ocasiões, ele nos permite analisar, refletir e ponderar sobre a importância fundamental da educação, da formação educacional e moral de todos nós. Vale acompanhar atentamente. Com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, insisto em invocar a sua presença nesse momento, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais esta edição do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, diretamente do estúdio Rafael Luiz de Siqueira Jacu, nosso mestre inspirador, neste dia 30 de setembro de 2019. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Segurança, bom atendimento e comodidade, muito
anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Nova Friburgo Mais Verde. Ser sustentável é fácil. Vamos começar. Use ecobags. Não use sacolas descartáveis. Use transporte alternativo. Vá de bicicleta, a pé ou de carona. Dispense o canudo. Vamos diminuir o consumo de plástico. Com essas 3 ações, em um ano, você economiza 3 kg de lixo, mais de 60 litros de água e 30 horas de energia. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio EBMA. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Águas de Nova Friburgo concluiu as obras de modernização da estação de tratamento de água de Bossan. Com investimentos que superam 10 milhões, a modernização vai levar mais eficiência operacional na distribuição de água para 50 mil moradores de 16 bairros de Nova Friburgo. Tratamento da água com tecnologia de ponta. Águas de Nova Friburgo, uma empresa do Grupo Águas do Brasil. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, conforme disse no meu editorial inicial, tratando dos mais variados temas relacionados à formação educacional, como forma simbólica de prestar uma justíssima homenagem a todos os professores que celebram, certamente, o seu dia no mês de outubro, que se inicia a partir de amanhã. Normalmente, eu abro o programa, inicio a conversa com o convidado, cumprimentando e saudando o entrevistado. Entretanto, nesta ocasião, por dever de ofício e merecimento, eu quero me remeter à queridíssima Dona Marta, que certamente nos assiste nesse momento, ela que é uma pessoa fantástica, maravilhosa, muito carinhosa, extremamente dedicada às suas funções, que ocupa entre suas nobres missões a de esposa do professor Hamilton José Werneck Mouta, que neste momento se encontra conosco. É um prazer, mestre, recebê-lo novamente. A direção da TV Zoom e a produção do nosso programa se sentem extremamente honradas com a sua presença. Seja muitíssimo bem-vindo. Muito obrigado, Suri. Sempre que você convida, é uma alegria poder estar aqui na casa de pessoas que eu conheço há muitos anos, que passaram pelas salas de aula e, sobretudo, num mês em que se comemora o Dia do Professor. O professor que, no Brasil de 2019, tem sido vítima de muita visão negativa, de norte a sul, leste a oeste. Gente instigando alunos para gravar aula de professor, para denunciar professor. Eu acho que esse nunca foi o caminho correto. O caminho correto é o de se instigar. A solidariedade, o máximo da harmonia possível entre o aluno e o professor. Até o cérebro do aluno agradece. Porque quando você, como professor, entra numa sala de aula e ameaça, todo o cérebro nosso tem uma raiz. A raiz faz um contato lá no centro do cérebro
com a amígdala. E a amígdala avisa a uma glândula endócrina. Com a amígdala. Amígdala. Não é a amígdala que está na nossa garganta. É a amígdala que tem o tamanho de um carocinho de ervilha. Não confundir com a pituitária ou hipófise, não confundir. Mas ela recebe uma orientação direta da raiz do cérebro. Perigo ou felicidade. Se é perigo, imediatamente ela manda a suprarrenal descarregar adrenalina. Então o aluno começa a olhar para aquele professor, para aquela matéria, para aquela escola, para aquela situação como algo perigoso que ele tem que enfrentar, tem que lutar contra. Se você, no entanto, entra na sala de aula e diz que a sua disciplina é difícil, mas que você tem meios, métodos, processos, exercícios, seja o que for, para o aluno aprender e que você, como professor, garante que ele vai aprender, essa raiz do cérebro capta e manda o recado para a amígdala. Matéria difícil, mas professor aliado. Então ela manda descarregar a dopamina, que é o hormônio da felicidade. Esse aluno vai permanecer na sala de aula. Se esse professor convocar para uma aula extra sábado às 14h, ele irá. E você não sabe por quê. O que esse professor consegue? O que ele faz para esse pessoal se deslocar num sábado à tarde, que poderia estar num campo de futebol, numa cidade com praia, estaria na praia? O que ele consegue? Ele consegue exatamente mostrando para o aluno que ele é um elemento facilitador da aprendizagem, que é difícil que ele ensina, mas que o aluno vai aprender. Então, é esse o clima que precisamos criar. Eu costumo até dizer nas minhas palestras o seguinte: para filmar o professor? Filmem, mas filmem tudo. Filme o fim de semana, quando o professor está preparando a aula. Filme os feriados em que ele não está dando atenção à família para poder corrigir provas e tudo mais. E no início de cada mês, filme o contra-cheque do professor. Filma tudo. Exatamente. Eu admito em todas as minhas palestras, filmem as palestras. Se quiserem editar, editem as palestras. Porque vocês vão levar as minhas palestras aonde certamente eu não vou conseguir chegar. Eu já atingi em 25 anos 600 municípios brasileiros diferentes, em mais de 2.300 palestras. Ou seja, mais de 10% do total de municípios brasileiros. Exatamente, são 5.700 e tantos. 5.570. 5.570. Para ser preciso. Para ser preciso, é isso. Então é um mês para comemorarmos esta profissão que é marcadamente responsável pelo desenvolvimento do país. Então, governos, famílias, alunos, não é que o professor, como pessoa, não é como pessoa, é a profissão dele. Ela precisa ser reverenciada. E o professor fazer jus a isso, atualizar-se continuamente para poder atender, seja a televisão, seja a rede social, seja uma pergunta por telefone, seja o que for, seja uma aula bem dada. O professor tem que ter na sua cabeça que ele precisa ter noção de duas coisas: de eficiência e de eficácia. Eficiência é fazer bem feito e eficácia é fazer o que deve ser feito. Não adianta você chegar numa aula para o 5º ano e falar de uma experiência atômica ou falar de física quântica sem que os alunos entendam as coisas. Fale para eles de coisas bem simples que eles possam entender, que eles possam compreender. Isso é o que deve ser feito. Agora, isso é eficácia. Isso é eficácia. Eficácia. A eficiência é você fazer bem feito. Aquela aula sobre física quântica dada para o 5º ano, ela pode ter sido linda, ela é eficiente, mas não foi aplicada para quem deveria, então não foi eficaz.
Então, as duas coisas são exigidas de um professor. Então, nós não temos apenas a obrigação, Zuri e telespectador, telespectadora, de saber a matéria e passar num concurso. Nós temos que saber transmitir, fazer bem feito e fazer aquilo que deve ser feito para o aluno que está diante da gente. Professor, eu particularmente tenho devoção por todos os professores e extremo respeito que me conduziram à minha formação profissional em vários aspectos, desde o início da minha carreira de estudante, desde os primeiros anos, passando por todos eles, até, inclusive, no curso superior, me entendendo ser privilegiado por ter essa oportunidade, o que a grande maioria daqueles que pretendem não consegue por várias circunstâncias. E entendo que a missão, mais do que a profissão, precisa ser respeitada, precisa ser valorizada. Recentemente, quando estivemos juntos acompanhando a gravação do programa Diálogos com Hamilton Werneck, vale assistir, programa em que o professor Hamilton conversa com convidados ilustres e que é exibido todas as segundas-feiras na TV Luau às 22 horas. 22 horas. Concorre com você. Qualquer semelhança será mera coincidência. Sensacional. Mas o privilegiado certamente é você, telespectador, telespectadora, que terá a oportunidade de fazer as escolhas. Entretanto, uma das características da TV por assinatura é a representação desses programas todos os dias em horários alternados. Então, você poderá assistir ambos durante a semana. Conversávamos sobre o seguinte aspecto. Na condição de professor raiz, e eu na condição de aluno raiz, somos de uma época em que não existia a tecnologia que é disponibilizada hoje para alunos e professores. Nós somos de uma época em que eu assisti atentamente suas aulas de Geografia e História, em que você utilizava o giz na lousa, também conhecido como quadro negro, apagador, toda aquela metodologia, eu diria, quase que medieval, mas era o que tínhamos na época. E hoje os recursos são ilimitados, sobretudo por este aparelho que entendo ser o controle remoto do mundo. Você, como também eu, vivemos essas épocas. Como acompanhar esta transição sem prejudicar o conteúdo do conhecimento absorvido e daquele proferido? Olha, é fantástica mudança. Já existem países, por exemplo, que não usam mais livro didático. Não usam? Não. Há uma região, por exemplo, no entorno da cidade de Barcelona e também na Finlândia, em que os alunos com celular, tablet e todos os meios computadorizados da escola, eles pesquisam e eles organizam o material didático. Então, isso para as editoras não é uma boa notícia, não é? Mas, por outro lado, o aluno, ao mesmo tempo em que ele prepara o seu material didático, ele aprende a pesquisar. Então, nós passamos a não ser mais a única fonte de informação. Nós somos os grandes facilitadores para que ele chegue à informação. E ele aprendendo isso, ele aos poucos ele vai se libertando da presença do professor. Há um perigo, que você pode se prender demais à tecnologia e se esquecer do relacionamento humano, do relacionamento professor-aluno, numa época raiz, como você diz, que você conhecia o aluno pelo nome inteiro, Zuri Maurer Costa, não é? E sabia a família, e sabia às vezes até o telefone de casa.
Se o aluno fazia um pouco de bagunça, você tinha decor o telefone da casa dele. Se fosse necessário, você telefonava, não é? Então, esse relacionamento, ele pode diminuir. Agora, se a escola, ela rejeita toda essa tecnologia, ela não vai conseguir ter contato bom com este aluno, esse aluno vai aprender menos, esse aluno não se prepara para uma vida completamente diferente e ele não vai respeitar tanto este professor, porque este professor não sabe trabalhar a tecnologia. Nós precisamos nos atualizar, nós precisamos deste processo. Por isso que eu não admito que tenham fechado no Ministério da Educação justamente a coordenação da formação continuada do professor. O professor, por melhor que ele seja, daqui a um ano, ele já tem pontos em que estará ultrapassado. Desatualizado. Desatualizado. Certamente. E o aluno Certamente. não perdoa isso. Não perdoa isso. Não é? Então, você veja, o professor precisa ser considerado pelos governos, estaduais, federal, municipais. É preciso ser considerado. Não é? Se não ocorrer isso, nós não temos realmente solução para o problema. Alguns querem solucionar o problema, por exemplo, da disciplina escolar, militarizando uma escola. As próprias escolas militares, eu já conversei com vários coronéis, diretores de escolas militares, todos eles me afirmaram o seguinte: a disciplina numa escola militar não é a causa, ela é a consequência de todo um trabalho, que passa, inclusive, pelo respeito que você tem que ter para com o seu professor. Não é a disciplina que vai trazer respeito. Pode ser que a disciplina traga medo, mas se você tiver respeito, você será disciplinado, não é? Então, é necessário entender de educação para poder fazer as coisas e não dizer coisas que são inomináveis, como, por exemplo, eu agora vou caçar as zebras gordas da educação para diminuir os salários. Isso é impensável na boca de qualquer administrador público. Isso é falta de competência, para não dizer de burrice. É um caso sério. Quando uma pessoa morre, ela não sabe que morreu. Certamente. Quem é que sofre? Os que ficam. Os que ficam. Vão ao velório, choram. Sepultamento. Missas, cultos, etc. Você sabe que com o idiota é a mesma coisa? O idiota não sabe que é idiota. Quem é que sofre? Quem convive. Quem é obrigado a estar no trabalho, ao lado daquela pessoa. Perfeito. Então a gente precisa pensar muito naquilo que fala para os outros, naquilo que fala com os outros. A palavra voa, ninguém segura mais. Por oportuno e colocando uma pimentinha na nossa sempre agradável conversa, o atual governo Bolsonaro tem se mostrado inábil e confuso no trato do setor da educação. Por vários fatos, por várias medidas inoportunas, intempestivas e que terão as suas consequências. Você, que tem a oportunidade de conviver com o setor e de uma forma, eu diria assim, bastante ampla, com várias regiões do país, com várias autoridades, professores, diretores, reitores. Nestes 9 primeiros meses do governo Bolsonaro, o setor da educação está sendo maltratado? O setor da educação está sem um planejamento, sem uma definição. Levando-se em conta que este setor perdeu bilhões que começaram a ser retirados no final do segundo ano do governo Dilma Rousseff.
teve um acréscimo de retirada muito forte com o Temer e continuou. Estamos gravando este programa que vai ao ar hoje no dia 30. Às 22 horas. Às 22 horas. E hoje o ministro Weintraub desbloqueou 2 bilhões para a educação. Porque além das retiradas, houve o bloqueio. Que eles chamam de contingenciamento. Palavra bonita para dizer que não tem dinheiro, tudo bem. Agora, vamos pensar. Em maio deste ano, 2019, a primeira-ministra Angela Merkel determinou que a educação e a pesquisa na Alemanha receberiam 160 bilhões de euros para a Alemanha continuar na posição em que está até 2030. Qual o papel do Brasil? O papel do Brasil tem sido de retirar. Aí você pergunta, mas qual é a teoria que está atrás desta prática? Porque sempre há uma filosofia. Qual a estratégia? Qual é a estratégia? Se é que existe. Se é que existe. Vamos pensar então em 2 componentes geopolíticos. Se quiserem, ele está em 2 discursos, na mesma ocasião. Quando o Papa João Paulo II veio ao Brasil, era presidente da República João Batista Figueiredo. Ocorreram 2 discursos no Palácio do Planalto e pouca gente atentou para aquele discurso. Eu vou resumir um e outro. O que o João Figueiredo falou no discurso dele? Santidade. Toda a política, toda a vida social, tudo que se faz num país obedece a uma pirâmide, onde no topo da pirâmide está a economia, que deve determinar quais serão as políticas que determinarão as necessidades das pessoas para atender a economia. Nós estamos vivendo exatamente isto. Qual foi a resposta de João Paulo II? Todas as nações, toda a estratégia geopolítica é sim estabelecida por uma pirâmide, onde no topo estão as necessidades. As necessidades daquele país, daquela nação, daquelas pessoas, devem ditar as políticas para serem aplicadas à economia para atender às necessidades. Foram 2 discursos muito elegantes, opostos, mas respeitosos. Hoje, o que nós estamos vivendo? A pirâmide em que a economia está no topo e mesmo estando no topo, não está sendo resolvida. Os desempregados continuam. Os analfabetos continuam. O Brasil não pode continuar mais. Vamos comparar. Analfabetos brasileiros em torno de 13 milhões. Qual é o percentual de analfabetos do Brasil? 92% são alfabetizados. Qual é o único país da América do Sul que tem uma alfabetização menor? A Guiana, a antiga Guiana inglesa, que tem 89,2%. Mas se você for analisar o percentual de alfabetizados da Venezuela, com toda a crise que ela tem, é de 97%. A do Peru é de 96%. A do Chile é de 97%. A da Argentina e do Uruguai, 99%. Com uma ressalva. A Argentina é o país das Américas que foi o primeiro a acabar com o analfabetismo, antes do Canadá e antes dos Estados Unidos. O que acontece, nós falávamos de início
sobre toda essa questão da tecnologia. Vocês que assistem estão assistindo por tecnologia. TV a cabo, que era um sonho, tornou-se realidade. Nós temos várias TVs em Nova Friburgo. Isso leva a notícia, a história, a vida da cidade no seu dia a dia à sua casa. E você carrega toda essa informação, todas as informações neste aparelho, que faz o link entre a TV e o computador. Exatamente. Para você entender tudo isso, você não pode entender com o nível quantitativo de analfabetos que nós temos, nem com a solução que está sendo aplicada. Veja bem, nós tínhamos mais de 10% de analfabetos. Por que hoje temos 8% de analfabetos? Porque os idosos analfabetos morreram sem ser alfabetizados. Então, o que está livrando o país de 2 dígitos de analfabetismo? A morte daqueles idosos analfabetos. Porque o analfabetismo no Brasil está localizado em 2 pontos principais. Bem definidos. Bem definidos. 50% naqueles que têm 50 anos ou mais que não se alfabetizaram no passado. Segundo, 50% no Nordeste brasileiro. Então eu não posso, em hipótese alguma, governar um país chamado Brasil sem olhar para os valores, para as necessidades de toda a circunstância nordestina. Eu não posso olhar com olhares ingênuos para 66% do país que corresponde à Amazônia brasileira. Eu não posso sair por aí afirmando as ONGs colocaram fogo. Quem coloca fogo? Os que sempre colocaram. Os que têm uma propriedade, os que não têm máquinas, que querem capinar, usam o fogo. Qual é a solução? Qual é o perigo? O perigo é o seguinte, é que você mata todo o nutriente que aquele solo tem. O solo amazônico é muito pobre. O que existe ali é uma camada de 15 centímetros. E se você tirar a floresta, a primeira chuva lava tudo. E você vai ter que usar adubo e o seu produto será caríssimo. Então, não podemos tratar a pessoa que lida com ecologia como um ecochato. Não. Ele está defendendo um equilíbrio. Há 2 grandes correntes dentro do mundo ecológico. A primeira corrente é a corrente determinista. Ela é determinista, chega a ser quase fundamentalista. Radical. Radical. É intocável. Exatamente. A natureza é intocável. Você não pode fazer. Essa é a escola alemã do Friedrich Ratzel. A escola determinista ou ecológica, ela tem essa radicalização. A outra escola é a escola do Henri Lablache, que é uma escola francesa, mas é marcadamente judaica. E o que mais caracteriza esta escola é uma história que dura 1 minuto. Carlos V não querendo judeus na Península Ibérica, os expulsou para as Flandres, hoje Holanda e parte da Bélgica. Chegando lá, os judeus, já com esta mentalidade possibilista, disseram: o Carlos V nos mandou para cá para que morrêssemos, porque isso aqui é tudo pantanoso, a gente não consegue plantar nada, vamos morrer. Aí disseram entre eles: morrer não, vamos arranjar uma solução. Vamos aqui junto ao rio que nós temos, que se chama Rio Amstel. Nós vamos fazer um dique. Como é que se fala dique em holandês? Dam. Então nós vamos criar o primeiro dam do rio Amstel. E surge o Amstel Dam. Precisa continuar a história?
e dizer que existe uma cidade chamada Amsterdã, que exporta comida, Exatamente. que lida com o diamante, que é próspera e tem 700 e tantos mil habitantes. Foi o possibilismo. Mas isso que fazem na Amazônia não é determinismo, mas também não é possibilismo. Isto é o que há de pior, que a educação chama de depredação. E no momento em que eu depredar, nem eu vou ter, nem o outro vai ter. Não é um problema se é mundial ou brasileiro, mas é algo que, se acontecer aqui, vai afetar os outros. É igual a dengue. O mosquito foi criado onde? No seu quintal, vai trazer dengue para mim. Certamente. Sim, mas o quintal é do meu vizinho, mas ele tem que ter uma responsabilidade social. Mas você combinar isso com o mosquito. Sim. Se o mosquito entender a combinação, Os limites, estaremos salvos. salvos. Muito bem, depois do intervalo continuaremos assistindo essa aula proferida pelo professor, escritor e conferencista Hamilton José Werneck Mouta, que sempre que comparece me faz recordar quando nas salas do Colégio Anchieta ele promovia a oportunidade de os alunos indagarem sobre qualquer assunto. E este momento era batizado de Vale Tudo. Havia sobre a mesa do professor uma caixa em que os alunos ali escreviam as suas perguntas de qualquer natureza, depositavam naquela caixa e o professor ali aleatoriamente ia retirando as perguntas e respondendo todas com extrema sabedoria, o que hoje seria muito simplificado por um grupo de WhatsApp. Eu não tenho dúvida, mas era sensacional. E cito esse episódio para você que está nos acompanhando observar a versatilidade do professor, em que falamos já sobre vários temas e que continuaremos no próximo bloco, tratando da sua mais recente publicação, o 27º livro, que já está proximamente de ser lançado, além de ter a oportunidade de observar e apreciar as suas considerações sobre uma terapia sensacional baseada em fatos reais, que também consta de um best-seller. Vale acompanhar atentamente. Depois do intervalo, retornaremos, voltando e retornando do recreio, para continuarmos a nossa aula na reta final. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Unimed Nova Friburgo, sempre cuidando da sua saúde. São mais de 10 milhões de reais investidos nos últimos anos. Novos hospitais credenciados, nova central de especialidades credenciada em Teresópolis e em breve em Nova Friburgo. Venha para o plano com maior rede credenciada e os melhores médicos e hospitais. Ligue 0800 765 5517 e descubra as ofertas de planos com cobertura estadual e nacional. Unimed Nova Friburgo, cuidar de você, esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Parque das Águas Residencial. Condomínio de fácil acesso aos complexos industriais, rodovias e a metrópole fluminense. O novo empreendimento reúne 8.000 metros quadrados de lazer com academia, salão de festas, restaurante panorâmico e a maior piscina da região. Unidades de 360 a 900 metros quadrados, com financiamento próprio, sem juros e intermediárias. Parque das Águas Residencial. Venha e invista no seu bem-estar.
Programa Cidade Real, credibilidade, informalidade, imparcialidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, reiterando meus cumprimentos à dona Marta. Faço questão absoluta de fazê-lo por merecimento. Um abraço, um beijo para você, que sempre nos prestigia, sempre que nos encontramos, demonstra o seu apreço, a sua consideração, sobretudo pela nossa amizade, o que me envaidece sobremaneira, até porque, conforme disse, entre as suas nobres funções, também se encontra aquela que, por vezes, é árdua, mas necessária, de ser esposa de professor Hamilton José Werneck Mouta, que está dando redação à sua 27ª publicação. Do que se trata? Qual é a proposta desse livro, da sua imensa obra literária? Bom, eu vou começar com o que você acabou de falar no quadro anterior, dizendo que havia na sala de aula aquela caixinha que os alunos faziam perguntas. Isso, boa. E que hoje bastaria um WhatsApp. Exatamente. Na realidade, quando não tivesse caixinha, você utilizaria o chapéu do Zuri. Boa, professor, boa, boa. Ia contaminar um pouco Os papéis, as perguntas e tal. Qual era a primeira vantagem? A primeira vantagem é que o aluno aprendia a fazer pergunta. Começa por aí. Por aí. Porque a escola, até hoje, não ensina aluno a fazer pergunta. Não ensina? Não. O aluno aprende a dar resposta. E para a pessoa caminhar na vida, ele precisa aprender a perguntar. E nesse ponto, o WhatsApp, o Google, se você perguntar para eles errado, ele não te dá a resposta. Então, se você me perguntar, e a sua caixinha de perguntas no WhatsApp? Eu falei, continua. É tal a quantidade de perguntas que chega, inclusive para saber se é fake, se não é fake, não é? É tal a quantidade que eu estou me aprimorando cada vez mais em aprender a perguntar para esses sites para saber se é verdade ou se não é verdade. Porque eu não posso sair falando qualquer coisa para qualquer pessoa. E se falar alguma coisa errada, eu tenho a obrigação de, pela rede social, pedir desculpa. E corrigir. E corrigir. Não é? De modo que isso continua. Mas a escola precisa dar oportunidade ao aluno de perguntar. É mais importante do que responder. Hoje você obtém resposta em tudo quanto é canto. Mas o aluno sabe perguntar ao Google o que ele está precisando? Sabe perguntar ao eFarsas? Sabe perguntar ao boatos.org? Sabe perguntar a um portal, a uma plataforma? Se ele não souber, ele fica sem a informação. E pior, Hamilton, se você me permite acrescentar, do que a falta da informação é a desinformação. É a desinformação. Que é aquela informação equivocada, que confunde. Exatamente. Essa foi apelidada em 2016 pela Universidade de Oxford de pós-verdade. Eu começo falando algo que é verdadeiro e depois eu provoco uma distorção. E no final, toda a consideração que eu faço é errada. Eu distorço a verdade. Nós fomos acostumados naquela escola de raiz, professor raiz, aluno raiz, exatamente, que existia verdade e mentira. Agora existe uma confusão nesse meio, que se chama pós-verdade. Você começa com uma coisa verdadeira, dando a impressão de que é verdadeira, e depois você sai com dados errados. E transforma tudo aquilo numa grande mentira. Às vezes até a posição, não é? Até a posição de uma vírgula, não é? Altera o contexto. E a posição de uma vírgula ou a posição de uma palavra pode mudar uma obra inteira. Aí você fala do livro que eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo na medida da inspiração,
mas ao mesmo tempo eu estou com 30 e tantas histórias vividas nesses 25 anos e transcrevendo cada uma delas, de modo que a gente aproveita o que viu de defeito, o que viu de coisa boa, que há muita coisa boa que se faz pelo país. E a gente tem a impressão que não, que está tudo ruim, não. Coisas muito boas. Cite uma delas. Cite uma delas. Neste momento em que não combinamos pauta, porque assim não o fazemos, mas quero lhe indagar sobre um fato que nos revigore. Eu vou lá para o interior da Bahia, para uma cidade de 60 mil habitantes. E ela fica próxima de Vitória da Conquista, que já tem 300 mil habitantes. Aí a pessoa chega, você vai descer em Vitória da Conquista, num aeroporto que desce qualquer avião que desce no Santos Dumont, que desce em Curitiba, que desce em Congonhas, que desce em Confins. É uma cidade próspera, com muitas universidades. Andando aí 100 e poucos quilômetros, você encontra a cidade de Brumado. Já está no sertão. E ali na cidade de Brumado eu conheci o prefeito. Um senhor, quase 70 anos, seu colega de engenharia. Você sabe qual foi o segundo curso que ele fez? O seu foi comunicação social, né? Exatamente. Pois é. O prefeito de Brumado fez um curso de psicopedagogia. Porque ele disse... Muito bom. Eu preciso entender da educação. Entendendo da educação, é impossível lidar com esses alunos e esses alunos aguentarem a escola com o calor de Brumado. Climatizou todas as salas de aula. Aí você diz, mas o que Brumado tem para ter tanto dinheiro a ponto de climatizar todas as salas de aula? Tem uma boa administração. Uma boa administração que as pessoas dizem, olha, o velhinho não rouba. E faz. E faz. O que ele faz mais? Só faltam 3 escolas para que todas elas sejam de tempo integral. Agora, como que você vai fazer um aluno aguentar uma escola de tempo integral sentado numa carteira, tendo aula com o professor falando o tempo todo, sem ter nenhum laboratório, nenhuma outra atividade, pelo dia todo, com aquele calorão de Brumado? Não há condição. Então ele climatizou, está fazendo escola integral e mais. Ele fez um estudo profundo que é ligado a nutricionistas para merenda escolar. Você quer melhorar a disciplina da sua escola? Você que é professor ou pai, seu aluno, o seu filho está altamente agitado, verifique o que ele come. Porque se ele tomar refrigerantes que sejam até de nível 0 de açúcar, mas tem um nível altíssimo de sódio, ativa. Muito carboidrato, ativa. Uma merenda escolar, uma dieta dentro de casa, que cria uma verdadeira bomba dentro do organismo de cada criança, de cada adolescente, ele não vai parar quieto. Só falta, então, ministrar Red Bull. Aí, que dá asas, inclusive. Dá asas, que dá asas, exatamente. Vão voar, exatamente. Não há dúvida. Então, um estudo sobre a merenda escolar. O problema não é ter merenda ou não ter merenda. O problema é que tipo de coisa que ele está bebendo. Refrigerante ou suco. E como a Bahia tem muitas frutas, eles optaram por sucos naturais. Isso acalma as crianças. Ar refrigerado acalma as crianças. Então,
As escolas estão todas passando para tempo integral, as escolas têm atividades culturais variadas, e isso está sendo um bem enorme para a cidade. Inclusive, muitas famílias que ainda têm a melhor refeição na merenda escolar. É isso que está realmente acontecendo. Um exemplo clássico de administração. De administração. Bem-sucedido. Sabe o que acontece com isso? Os alunos caminham na idade certa, ano a ano. E isso representa uma diminuição da necessidade de contratar mais gente para trabalhar, porque os alunos estão aprendendo. E evasão escolar próxima de zero. Próxima de zero. Essa é a grande questão. Professor, nós estamos na reta final e queremos ouvi-lo sobre esta sua indicação literária muitíssimo interessante, oportuna, que trata de terapia baseada em fatos reais, que terá nesse momento o take da nossa repórter cinematográfica, a queridíssima Jussara Conceição. Professor, pode virar para aquela câmera, por favor? Isso, exatamente. O título desse livro é Factfulness, tá? O título em inglês. É de Hans Rosling. Esse Hans Rosling é um médico sueco que trabalhou na África há muitos anos, enfrentou a epidemia do ebola no Congo, na linha de frente, trabalhou em Madagascar, trabalhou em Moçambique, e lá em cima, na parte vermelha, está escrito informações, aqui, informações, como uma forma de terapia. Muito bom. E aqui em letra preta, o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos. Sensacional. O livro está sendo muito vendido. E vou te dizer mais, dos últimos 10 anos, foi o livro que mais mexeu e mudou a minha cabeça. O hábito saudável de só emitir opiniões baseadas em fatos reais. Em fatos reais. Sensacional. Por quê? O que está acontecendo com as redes sociais? Uma comunicação aumentada? Não há dúvida. Mas há muita distorção. Você encontra brasileiros como se fossem Don Quixotes do século XVI, correndo atrás de moinhos de vento. Estão procurando socialistas, estão procurando comunistas. Gente, o Brasil nunca teve governo algum de 1500 a 1990, a 2019 que fosse socialista no nível sueco ou dinamarquês, ou que fosse comunista. A última tentativa de um governo comunista, que foi uma tentativa pequena, foi em 1935. Então, o que acontece no Brasil são problemas outros. Quais são os fatos? O roubo, a malversação do dinheiro corrupção. Público, a corrupção. A impunidade. A impunidade. Entendeu? Eu nem sou muito favorável a prender. Não. Devolver. Devolver, sim. Não é? Foi temerário? Devolva. Não é? Mas o livro tem esta grande vantagem. Ele trabalha com fatos, a ponto de você, observando os veículos que estão na porta de uma escola, na porta de uma fábrica, você chega à conclusão sobre qual salário aquelas pessoas ganham, sobre qual tipo de comida elas comem, sobre qual tipo de fogão elas têm em casa sem ir à casa delas. Ora, Zuri, eu tinha sempre uma perspectiva de vida e uma mania de ir atrás de fato. De modo que, quando em 1997 eu assumi a Secretaria de Educação em Nova Friburgo, eu pedi que fizessem uma pesquisa. Onde encontrariam uma família de alunos da rede pública que tivesse apenas uma escova de dente para a família toda? Pessoal, mas por que isso? Eu falei, muito simples. Se um ficar gripado naquela família, no dia seguinte, provavelmente, nenhuma criança irá à aula. Todos estarão gripados. Todos estarão gripados. Encontramos, a menos de 2.000 metros da Praça Getúlio Vargas,
uma residência onde havia uma escova para a família inteira. Fizemos em seguida um trabalho que foi ajudado pela odontologia, foi ajudado pelo Anacleto Vasconcelos, pela Geni Nader, pelo Dr. Guida, que era diretor da faculdade, hoje mora em Cachoeiras. Nós aplicamos o kit Dr. Dentuço, 8.000 kits distribuídos para as crianças se acostumarem com o gosto da pasta de dente e da própria boca. Isso mudou muito. E, ao mesmo tempo, os professores se atualizando na odontologia para aprender a orientar crianças quanto à escovação, uso de pasta, uso de escova e tudo mais. Esse livro mostra, por exemplo, que no nível 1 de estamento social, de nível social, o dente é escovado com 2 dedos. No nível 2, onde as pessoas ganham, em média, $8 por dia, existe uma escova para a família inteira. Quando ele chega na faixa entre $16 e $32 por dia, já existe uma escova para cada pessoa. E acima de $32, aí as pessoas usam até aparelhos sofisticados para tirar tártaro e usam... Clarear os dentes, colocá-los no lugar, etc. Enfim, é um livro que mostra a sociedade... E eu peço um novo take da nossa repórter cinematográfica. Os fatos que conduzem. Para professor, para gestores, é uma leitura que... Obrigatória para que essa pessoa tenha realmente uma visão correta do mundo. É um livro muitíssimo interessante, Factfulness, numa tradução livre, poderia ser entendido como plenitude dos fatos que permitem justamente você só emitir opinião baseada em fatos reais, o que tem sido quase que uma fantasia ou uma situação inimaginável nos dias atuais. Ou seja, o que não é isso é fanatismo. Exatamente, exatamente. E fanatismo chama extremismo. Se eu tiver um bolo de bolachas na minha frente, eu tenho um extremo aqui embaixo e outro aqui. Se eu só penso nessas 2 bolachas, eu esqueço de todas as outras, que vão fazer parte da maioria da população de qualquer país. Professor, rapidamente, de que forma pode ser adquirido esse livro? Como encontrá-lo? Ele já se encontra nas principais livrarias da cidade de Nova Friburgo. Excelente. Estamos na reta final. Rapidamente, professor, neste mês de outubro, a sua agenda prevê visitas a que estados da federação? Viajo amanhã. Tenho atividades no Pará. Do Pará, eu irei para o Maranhão. Depois, Piauí. Depois, retorno ao Maranhão. Tenho várias atividades no Nordeste brasileiro e retorno a Nova Friburgo, porque tenho compromissos e tenho uma palestra importante a ser feita aqui na cidade no dia 30 de outubro. Exatamente. E estarei aqui para esse fim. Estarei também no estado de Pernambuco, estarei em 2 grandes feiras de livro, uma delas na cidade de Imperatriz, na Frilimp, Feira de Livros de Imperatriz, e estarei também na Feira de Livros de Garanhuns, em Pernambuco. Boa viagem, breve regresso. Agradecemos mais uma vez o seu comprometimento e a sua sabedoria em tratar desta possibilidade de transformar ninguém em alguém, que é conhecida por educação. Para mim é uma definição absolutamente sublime. Seja muito bem-vindo todas as vezes que aqui estiver
e a nossa expressiva e maciça audiência, que tem, evidentemente, muitas professoras e professores nos assistindo nesse momento, se sentem homenageados com a sua aula proferida durante este tempo. E se as pessoas não quiserem assistir esta entrevista, hoje, se você, telespectador, telespectadora, não quiser assistir esta entrevista, você vai para o canal 5, a Luau TV, e você terá diálogo com Hamilton Werneck, entrevistando um dos vereadores da cidade. Fique à vontade para escolher. Nós nos entendemos em termos de competição. Exatamente. O que me deixa tranquilo é que você fez esse convite ao término do programa Cidade Real, quando Diálogos com Hamilton Werneck também estará... acabando. Exatamente. Fica a concorrência estabelecida para as reapresentações. Precisamos encerrar definitivamente e agora eu tenho que dar destaque a esta ursinha que recebeu o carinhoso apelido de cereja por motivos óbvios, para ainda romantizar mais o nosso cenário, que contém elementos que são desejo de muitas e privilégio de poucas. Pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso, a Santa Rita de Cássia, sempre e eternamente, que continue abençoando, protegendo, iluminando, sobretudo, os professores e mestres que estão na nossa origem educacional, moral e de princípios éticos. Não há outra alternativa. Só nos resta seguir o sábio caminho da educação, sobretudo para aqueles que têm o anseio de obtê-la em Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuide-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.